Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, o diário de reforma da minha casa de quase 100 anos 1. Sim, é isso mesmo que você viu aí no título do vídeo, na capa do vídeo. Finalmente, eu vou dar início a essa série de vídeos sobre reforma. Sempre foi um tema que eu amei acompanhar e aí eu ficava pensando quando chegaria a minha vez. Chegou, mas antes de eu adentrar nesse assunto eu preciso me apresentar. Meu nome é Catarine, atualmente eu sou servidora pública federal e eu tenho um canal principal no qual eu falo sobre isso, sobre técnicas e metodologias de estudo para concurso público. Eu tenho 30 anos, eu moro em Manaus e ano retrasado, né, gente? Ano retrasado, a gente adquiriu uma casa aqui no centro de Manaus e essa casa tem quase 100 anos. E depois desse hiato aí de um ano sem produzir conteúdo, eu retomei agora em 2024, depois de ter tido meu neném, o Liam, e vou dar início a essa série aqui com vocês. Então já se inscreve para não perder nenhum vídeo e deixa o seu like nesse vídeo se você gosta desse assunto para trazer mais vídeos sobre isso aqui no canal. Aqui nesse canal, eu preciso contextualizar que é um canal que não tem exatamente um tema definido, né? Como o Concurseiro Inteligente. O Concurseiro Inteligente, ele tem o tema dele lá. Aqui eu vou falar bastante sobre temas que eu gosto de falar. Então, eu vou falar sobre desenvolvimento pessoal. A gente está aí com o Clube do Livro 2024, que eu estou lendo 12 livros de desenvolvimento pessoal. Então, é a sua oportunidade de tirar essa meta do papel em 2024. Tem aí também meus vídeos de rotina, que eu vou começar a produzir em breve, caso vocês queiram. Teve vlog de viagem e agora vai ter Diário da Reforma. E como é que vai funcionar esse Diário da Reforma? Os vídeos que vocês vão acompanhar aqui são do final do ano de 2022. Eu vou contextualizar um pouco mais, mas serão 2 vídeos de Diário da Reforma dessa época. E eu vou contando e mostrando para vocês como que tudo aconteceu. Logo depois eu vou ter o tour da casa atualizado, depois dessa primeira fase de reformas. Porque em 2023, depois que a gente já estava aqui dentro, a gente não fez quase nada. Porque, eu estava gestante e aí a gente também teve 2 viagens grandes. Uma eu fui para Los Angeles, depois a gente foi para o Nordeste. Tem vídeo aqui dos vlogs de Los Angeles. E depois o neném nasceu, então as coisas foram acontecendo muito rápido e a casa ficou em segundo plano, até pela questão financeira. Porque sim, a blogueira que vos fala, ela não é dessas que recebe patrocínio e consegue reformar uma casa gigantesca, porque minha casa também não é gigantesca, mas assim, não é uma casa pequenininha, em um mês e quebrar tudo e construir de novo. Aqui é vida real. Se as coisas aparecem devagar aqui para vocês, é porque elas estão acontecendo devagar na minha vida. Se eu pudesse, gente, eu juro que eu faria tudo de uma vez para trazer esse conteúdo, mas né, realidades. Depois desses 2 vídeos de diário de reforma, vai ter o tour pela casa atualizado e depois as coisas vão acontecendo e eu vou trazendo aqui para vocês em tempo real. A gente tem os planos aí de aos pouquinhos irem ajeitando cômodo por cômodo. Vamos crer que Deus vai abençoar nossos planos e aí quando a gente tiver o makeover de algum cômodo, eu venho trazer aqui para vocês, tá? Eu acho que vai ser a partir do 2º semestre. Se Deus quiser, já tenho planos de qual cômodo vai ser. E aí, alguém vai chutar qual é? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que essa série começou com um tour pela casa. Tem vídeo aqui no canal. Ele tá uma qualidade assim não muito boa, mas dá para ter uma noção e eu acho importante que vocês assistam esse vídeo antes de assistir esse aqui, para vocês entenderem o que estava acontecendo realmente. Mas para refrescar a memória de vocês, eu vou deixar aqui um take de como era a casa antes da gente começar a quebradeira.
A nossa casa é financiada e o processo de financiamento começou lá para fevereiro de 2022 e nós recebemos as chaves da casa em outubro de 2022. Nessa primeira semana e meia, a gente recebeu alguns prestadores de serviço para analisarem e dar mais ou menos uma média de qual seria o valor de mão de obra para realizar as coisas que a gente queria. E o que a gente queria? A gente não sabia muito bem. Sim, inclusive eu preciso fazer um disclaimer logo no começo desse vídeo. A gente reformou a casa por conta própria e não contratamos arquiteto. Então, se você acha que isso é um erro e se sente ofendida pelo fato da gente não ter contratado um arquiteto, não precisa terminar de assistir esse vídeo, tá? Pode passar, às vezes esse conteúdo não é para você. Mas eu tinha que falar a verdade, né? A gente não contratou arquiteto por alguns motivos. A gente não sabia qual seria o nosso orçamento, porque a gente estava no processo de venda de uma casa que eu tinha em Boa Vista e ainda não estava tão certo que esse processo ia finalizar a tempo das reformas. Então, conforme as coisas foram acontecendo, a gente foi acrescentando algumas coisas na nossa reforma. Então, ela ficou um pouco maior do que a gente estava imaginando. E fazer o projeto com o arquiteto talvez fosse interessante para ter o projeto pronto e ir fazendo as coisas aos pouquinhos, né? Eu sei disso, só que a gente não conhece ninguém aqui em Manaus. A gente até viu uma arquiteta, ela cobrou um preço que não estava assim fora do nosso orçamento. Ela cobrou 6.500 para fazer um projeto interno. E não era um dinheiro que a gente poderia gastar. Foi isso, gente, foi escolhas, né? Eu não me arrependo. Teria sido ideal se a gente tivesse tido uma arquiteta para tanto fazer o projeto quanto acompanhar a obra, porque o acompanhamento da obra acho que foi até o maior problema que a gente teve, e a gente teve problema nessa obra, tá, gente? Toda obra tem problema, mas quando é você que está passando por isso, sim, é terrível. E aí a gente já tinha começado também, foi tudo muito rápido, porque a gente estava numa ansiedade muito grande. A gente começou esse processo em fevereiro e só recebeu as chaves em outubro. Demorou bem mais do que a gente estava imaginando. E a gente estava pagando aluguel, um aluguel consideravelmente alto. Então, a nossa ideia era realmente entrar na casa o quanto antes. E para vocês entenderem como que isso funcionou, continue assistindo esse vídeo. Depois dessa primeira semana aí de orçamentos, a gente contratou alguns profissionais, mais especificamente 2. Um eletricista, na verdade 2 pedreiros. E começou a primeira fase da nossa obra, que foi a fase de quebradeira. E o que acontecia, gente? A gente chegava do trabalho, chegava um pouco mais cedo, ali por volta de 3 horas da tarde. O William chegava por volta de 6 horas da tarde, então ele chegava já quase de noite. E a gente descobria mais ou menos o que estava acontecendo na obra. A gente deu aquelas instruções iniciais do que a gente não queria, do que a gente queria, e a gente chegava e via o que estava sendo feito. A gente não contratou por diária, a gente contratou por empreitada, ou seja, fulaninho, quanto que você cobra para realizar esse serviço aqui, independentemente de quanto tempo leve. E aí a pessoa passava o valor e a gente fechava ou não. A gente preferiu fazer nesse formato porque justamente a gente não ia estar em casa para acompanhar de fato o que estava acontecendo. E a gente achou que seria mais difícil a pessoa enrolar, porque em tese, se ela faz o serviço rápido, faz o serviço certo e rápido, ela pode passar para outra obra e ganhar mais dinheiro. Mas não é assim que acontece sempre, gente. Eu sinceramente não sei se isso foi um erro, a gente ter contratado por empreitada ao invés de por diária, porque a gente estava de mãos atadas. A gente não tem família aqui em Manaus e ficamos só nós dois por conta de tocar essa obra e realmente foi muito difícil. Essa fase do quebra-quebra começou fechando as portas da sala, porque tinham 3 portas, na verdade 2 na sala e uma na cozinha. A gente fechou essas 3 porque não tem necessidade de ter esse tanto de porta no mesmo ambiente.
E também seria mais uma porta que a gente teria que ficar se preocupando em fechar, e a gente sabia que ela não era necessária para a circulação da casa. Então a gente fechou essas 3 portas, e também no meio do caminho, como a gente queria trocar a pia, aquela pia a gente não queria aquela pia. Quando eles tiraram a pia, a gente viu, cara, como é que a gente vai fazer com esses azulejos? Então é melhor a gente quebrar tudo, emassar e pintar ou colocar outro revestimento. E foi isso que aconteceu. Mas como a casa é velha, gente, quanto mais você mexe, mais você acha coisa para fazer, não é? Quem procura acha. E aí a gente também foi entendendo mais da estrutura da casa, porque naquela época não tinha o projeto para você ter direitinho assim um projeto da casa, como hoje as casas têm, né? A gente descobrindo que o pedreiro quebrou mais do que deveria. Outra coisa aqui. O quê? Dá pra tirar essa parede aqui todinha. Os Catarina, dá pra tirar essa parede toda. Fácil? Ela não tem nada apoiando nela. Deixa eu só ver. Ah, não, tem sim. A estrutura aqui tá apoiada. Mas teria uma coluna aqui. Uma coluna. Uma. Isso aqui tudo aberto. Mas a gente não quer separado? Não sei, agora que eu vi essa possibilidade. E uma coisa que a gente focou bastante foi na parte elétrica, principalmente pela segurança. A gente sabe que quando a parte elétrica ela não é bem feita, ela tem esse problema aí de segurança, pode até pegar fogo. Eu tinha muito medo dessa parte de segurança, e também, como a gente tem alguns elétricos que são, né, de um preço mais elevado, a gente não queria perder. Até porque na nossa casa alugada aqui em Manaus, a gente teve queimado uma máquina, a geladeira e um ventilador. Então, assim, a gente não queria correr esse risco mais de ter coisa queimada. Então, foi assim, nessa primeira fase, foi o maior investimento que a gente fez. E se duvidar, foi o maior investimento que a gente fez na casa inteira. A gente mudou de monofásico, que era bifásico, mas a gente descobriu que não era bem assim, para trifásico. E absolutamente todos os fios da casa são novos. E eu acho que isso foi muito acertado, essa escolha, por causa da segurança principalmente, também porque a gente já teve queda de energia aqui e a gente não teve nada queimado. O William não é eletricista, mas ele entendia o que precisava ser feito, e com as conversas com os eletricistas, eles confirmavam quais eram esses serviços e, enfim. A gente fechou com um que atendeu os nossos critérios de orçamento, de tudo, e a gente achou esse cara na OLX. Ele tinha vários anúncios, e o erro foi ter fechado com uma pessoa que se mostrou até possivelmente ladrão. Sim, gente, tenso demais, tenso demais. Provavelmente ele levou os fios antigos aqui de casa, porque eles ficavam lá em cima, na parte de cima da casa. A gente teve que abrir um boletim de ocorrência, fizemos isso, principalmente porque ele mexeu na ligação da energia com a rua, da casa com a rua, e aí a gente não queria correr o risco de achar que a gente está tentando roubar energia, né, fazer o famoso gato. Então a gente teve esse cuidado de fazer o BO, sim. E foi muito estressante, porque essa parte da elétrica, como a gente colocou também tomadas, se ela não fosse feita, ela impedia as outras partes de andarem. E esse foi o primeiro grande atraso da nossa obra. Até porque ele mandou vir tipo um ajudante dele quebrar, fazer essa parte do grosso, e em tese, enquanto ele puxava os fios e trocava, esse menino quebrou nossa parede de uma forma horrível, que até hoje não deu para ajeitar do jeito certo. Além de dar cano na gente, passava semanas sem fazer nada. Sem fazer nada. Enfim, foi horrível. Então a gente acertou em ter feito o serviço com o eletricista, só erramos na contratação desse eletricista. Até por fim que a gente mandou ele não vir mais. Falamos não vem mais e fechamos com outro. Que até hoje, quando a gente precisa de uma forcinha, ele vem aqui em casa. Então foi muito bom. Foi uma pessoa da nossa confiança e a parte elétrica ficou bem feita.
Uma das coisas que a gente não tinha certeza se ia trocar ou não eram as janelas da casa. Eu queria muito desde o começo trocar, só que para tirar, refazer, era uma mão de obra e também as janelas são coisas muito caras. Mas no fim, não teve jeito. A gente teve que trocar, principalmente a dos quartos, porque elas estavam podres, a madeira estava podre. Então, se a gente fosse tentar reformar, a gente também não queria, a gente estava com medo de reformar e eu acho que a gente estava certo em não querer reformar, porque elas eram de madeira boa, mas pegavam muito vento. Também elas eram de um formato que a gente não estava gostando. E aí foi bem na época que eu tô tentando me recordar, que as coisas da minha outra casa lá foram andando, então a gente decidiu, não, então vamos trocar as janelas mesmo. E a gente estava certo em trocar. Já começaram a cortar aqui para passar o conduíte e a caixa, né? Isso. Ali também, ali também. A gente tá definindo as janelas, mas muito provavelmente ela vai ficar aqui nessa parede mesmo, né, William? Isso. Só que um pouco mais pra cá, porque aqui no meio colocaram uma coluna. Infelizmente, não vai dar pra centralizar na parede. Aqui. Tiraram o rodapé daqui também. Tiraram o rodapé. Ah, desse quarto ainda não tiraram. Não, ainda vou tirar. Ali cortaram pra fazer a parte elétrica. Aqui já tiraram as janelas, elas estavam com cupim. Então, realmente não tinha como. Nesse quarto aqui tá um pouco mais avançado, porque além de cortar, já emassaram. Dá pra ver, né? Mas enfim, a grande mudança vem agora. Quebraram a parede da janela. Não precisa não, da cozinha. Quebramos a parede da cozinha. Aqui vai ter um balcão. A gente definiu isso. E como essa parede não era estrutural, não tinha problema nenhum tirar. Então, pra dar um pouco mais de amplitude na cozinha, já que a gente já fechou aquela porta que tinha ali, a gente vai deixar aqui. E é isso. Ele cortou mais do que deveria, não sei se de propósito ou porque aconteceu mesmo. Aí vai ter que inteirar com tijolo e ficar da altura da pedra mesmo. Hoje também a gente comprou a janela do quarto, não, do corredor, que vai virar... No lugar da porta do corredor que ia pro quintal, vai virar um depósito. E a gente comprou essa janela, veio dos Estados Unidos. A mulher trouxe num container e aí não usou na casa dela, né? A casa dela foi construída. E a gente comprou pela OLX, que vocês sabem que eu amo. E aqui o bando de entulho. Só tá assim aqui, sem grandes mudanças. Atualização da obra. Instalação do quadro, que vai vir... Antes era na cozinha e aqui, que já começaram alguns recortes, né, de passagens de... tomada, né? A janela ainda tá desse jeito aí, mas vai mudar em breve. Aqui também começou o recorte de energia. Aqui permanecem as portas que a gente tirou. O entulho já foi aqui, ó, colocado arrumadinho para manter minimamente organizado. A cozinha tá assim já, que os tijolos para fazer o complemento da bancada. Tá mais limpa. A gente vai fechar as pedras hoje, já fomos lá escolher, falta só fechar mesmo o contrato. E aqui nos quartos, a maior diferença foi o fechamento da janela, que já começou. Nosso guarda-roupa já foi desinstalado, né? Desmontado. Aqui, fechamento da janela. Sim, as janelas vão diminuir, porque não existe mais janela desse tamanho, gente. E tava ficando muito caro pra manter. E aqui no quarto de casal ainda tem um módulo do guarda-roupa, mas já tá sendo desmontado. A gente vai levar pra casa, porque esse chão aqui todo vai ter que sair, infelizmente. E esse... não dá pra fazer o piso sobre o piso. Aqui é onde vai ficar a pia, que a gente comprou já a cuba. Aqui vai ter a pia da pedra que a gente já escolheu.
E a gente decidiu baixar essa janela para ficar uma janela da altura normal. E agora a gente vai definir mais ou menos o tamanho, a altura. A janela que a gente vai botar aqui, ela tem quanto de comprimento? 1,20? 1,20 de largura por 1 de altura. É. Então, eu quero que ela fique mais ou menos aqui. James. O que você tá fazendo dentro da pia, bebezão? Muito experimentando a pia nova. Tá bom aí? E até que dá pra tomar um banho legal aqui, mãe. Outro dia, galera, isso aqui já foi descascado e ali na janela já ficou o formato que vai ser a nossa janela mesmo. Eu achei que ficou ótimo, né? Como eu disse, as paredes aqui são muito grandes e pela nossa vontade a gente manteria aquele tamanho de janela. Mas ia sair muito caro porque tá muito fora do padrão. Aliás, essa já tá fora do padrão porque tem 1,5 aqui. E descascaram mais aqui ao redor. William, vai ser descascado mais? Vai, estão descascando. Ainda estão, né? O que acontece? Essas construções antigas, gente, não era usado tanto assim cimento. Era mais usado barro mesmo. E aí, por isso que ela tem essa coloração diferente, inclusive. Né? Uhum. E também porque eram muitas camadas de tinta em cima de camada de tinta. Bora lá pro outro quarto. Os meninos da elétrica não vieram hoje. Ah, esse aqui dá pra ver mais a diferença, né? Porque esse quarto é um pouco mais largo. E aí dá pra ver, claro, que a janela ficou menor. Bem menor. Mas tá bom, né? A tristeza maior aqui nesse caso é o fato de não poder ser centralizado, porque tem uma coluna aqui. Quando eu tiver com os móveis, com planejado, eu acho que não vai fazer tanta diferença como tá fazendo agora. Tá me dando nervoso, mas não tem o que fazer, né? Do nosso quarto de casal também não vai ficar centralizado. Vamos lá, inclusive. Aqui já terminaram de fechar, basicamente. Deixaram aquilo ali só pra entrar a luz, né? Isso. Nossa janela vai ser aqui, mas não dá pra ver. Provavelmente amanhã. Aqui vai ser tudo quebrado. Foi basicamente isso hoje, né? Aqui na cozinha permanece a mesma coisa. Pronto. Só. Essa parte tá bem devagar, mas tá indo. Gente, eu nunca apareci tão horrorosa aqui nesse canal. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês e eu não vou me arrumar só pra fazer esse take. A gente vai abrir o meu cooktop que chegou. Não sei se o áudio tá bom porque eu tô com a central ligada, que tá muito quente. Pelo amor de Deus. Chegou muito rápido, a gente comprou na Amazon. Eu fui pela questão do preço. Espero que ele seja bom. E agora eu não consigo fechar o canivete. Ai, Jesus Cristo. Nossa, como é grande. Não sei porque eu imaginei que era menor. É da marca Itatiaia. Espero que ele seja bom, galera. Tô abrindo aqui pra ver se não veio nada quebrado, que a gente teria que entrar logo em contato, né, pra fazer a troca. Que bonito. Pesado. Olha que belo! Cordão selador. Acho que é pra botar ao redor, né? Tipo um EVA com fita adesiva. Achei lindo. E muito dos contratos que a gente fez com o prestador de serviço foi de boca, principalmente com o eletricista, os dois, o que deu errado e o que deu certo, e também com os pedreiros.
A gente tá errado em ter feito contrato de boca, mas a gente tava com pressa, inexperiente. Vocês vão ver que apesar de ter dado muita coisa errado, eu acho que o nosso contexto ainda deu bastante coisa certa, sabe? A gente conseguiu acertar bastante, principalmente com o orçamento que a gente tinha. E o contrato da janela foi um dos poucos que a gente fez contrato assinado certinho, e foi o que deu muito problema, gente. As janelas aqui de casa, elas foram o pior que foi entregue. É um desgosto olhar para elas até hoje, porque elas foram feitas de ferro, mas elas foram mal feitas, elas foram mal instaladas. A gente teve muito problema com infiltração depois, que também vocês vão ver, atrasou muito na entrega, o que atrasou a parte dos pisos, que vai ficar para o próximo vlog. Deu tão errado, gente, que quando a gente no nosso contrato estava lá especificado que a gente pagaria 50% antes e 50% na entrega. A gente não pagou os outros 50%. Eles ficaram cobrando a gente falou que não ia pagar. E a gente mostrou por A mais B que o fato deles terem atrasado a entrega das janelas fez a gente ficar pelo menos 2 semanas a mais pagando aluguel. E aí a gente falou que isso ia ser tirado. E como não foi entregue o que foi prometido, que estava lá no contrato, gente, estava escrito. Era uma janela tal, não foi entregue, a gente não pagou. E a gente assumiu o risco de, se eles acharem que eles estão certos, bota nosso nome aí na justiça. Eu acho que era o nome do William. Bota aí na justiça e eu quero ver a gente provar quem que tá certo na justiça. Porque não foi entregue, então eu não ia pagar os outros 50%. E foi isso que a gente fez e até hoje a gente não foi processado. Justamente porque eles sabem o que eles fizeram de errado e eles ficam metendo de maluco. E por fim, desse primeiro diário de reforma, os pedreiros brigaram entre si e a gente ficou com um. A gente conseguiu achar o outro eletricista e dispensamos aquele primeiro que estava roubando a gente. Bom, gente, hoje é dia 30, sábado, e nós estamos com alguns problemas. Vocês não estão vendo, mas ali a parede, que tinha aquela janela dupla lateral, foi fechada e foi feito o buraco da janela daqui. Só que ainda não foi feito o acabamento dessa janela. Já tem alguns recortes de tomada, porém a gente tá com um problema sério com o nosso eletricista. Qualquer hora eu venho aqui falar com vocês. A cozinha tá assim. A gente também alargou esse vão aqui. Em tese, vai alargar ainda, terminar. Deixar esse vão alargado. A janela ali já tá pronta, só pra receber a pedra e a janela em si. E isso aqui tudo já foi feito também. Já tá um pouco tarde, a gente ainda tá sem energia. Deixa eu ver aqui. Ainda não fecharam aqui. Ali a janela já foi feita. Aquela ali também. E a do quarto também já foi feita. Todas essas, quando eu falo que foram feitas, é porque já foi feito o acabamento, né? Então, agora é só o ponto de esperar aqui a pedra e a janela. Claro que por dentro vem o acabamento, né? Massa, tinta. E por enquanto é só. Esses últimos 2 dias foram com certeza os mais estressantes. Porque a gente tá sempre com esse sentimento de que as pessoas estão tentando passar a gente pra trás, tentando dar uma de esperto. Então, a gente teve problema agora com o eletricista grande e com o pedreiro. E é muito feio isso, gente. Eu fico pensando. As pessoas perdem a oportunidade de crescer.
Como a gente tá com suspeita do eletricista, a gente pegou os cabos que estão lá na casa. Gente, isso é uma das coisas mais caras que tem, sério. Gente, hoje é domingo, dia 30. O William foi à loja de construção ontem e comprou algumas coisas que a gente não tem aqui em Manaus, né? A gente não trouxe esse tipo de coisa na nossa mudança. Inclusive, é uma coisa que a gente vai sanar em breve. Pra tentar fazer a parte hidráulica da casa. E também pra já ter esses materiais... Porque ele vai tentar fazer algumas coisas, já que a gente tá tendo muita dificuldade com mão de obra. Mostra aqui, William, o que tem. O que tu comprou? Fala o Isso quê? aqui é pra remover o rejunte, o raspador. Ah, sim. Isso aqui é pra usar com a lixa, pra lixar as paredes. Porque se você usar a mão, você acaba lixando mais um canto do que outro. Isso aqui faz com que você lixe uniforme. Mas pra que isso aqui de lixar a parede? Porque a gente tá com as paredes bem ruins. Eu tenho que tirar a tinta velha todinha, raspar ela todinha, lixar e depois... Mas o Luan não vai fazer isso? É, mas eu vou fazer esse aqui no caso é pro concreto, que o cara fez errado lá. Eu vou arrumar o concreto que ele fez errado lixando. Vamos lá. Isso aqui é a desempenadeira pra jogar massa. Pra alinhar na parede. Isso aqui é pra quebrar o piso do quarto. Certo. Isso tudo a gente vai usar agora, mas é bom ter também, porque a gente tem a área externa inteira que a gente não vai mexer agora por questões financeiras. E a gente tá começando a perceber que é melhor o William fazer aos poucos algumas coisas que ele consegue do que tentar contratar alguém. Tá sendo bem mais estressante. Pá de pedreiro, que a gente não tem. Isso aqui é para eu fazer o alinhamento das paredes. Isso aqui eu jogo, tem um produto aqui. Eu jogo esse produto. Ui, já quebrou aqui. Mas não tem nada não. Eu jogo esse produto aqui. Aí essa linha vai ficar toda pintada. Aí eu consigo botar a linha. E depois eu só dou uma batida com a linha na parede. Aí fica a linha certinho. Aí você vai agora lá pra casa fazer o quê? Agora eu vou quebrar o piso. Eu não vou com ele, gente, que eu tenho algumas coisas pra fazer no computador. E é isso, a gente tá sem energia lá também. Ele vai aproveitar até escurecer, né? Isso aqui é pra mexer massa. E tinta, né? Que eu vejo, o pessoal bota na furadeira, né? É, tinta também. O pessoal bota na furadeira pra mexer. Isso aqui eu já comprei, mas isso aqui é o adesivo pra fazer a tubulação. Eu já comprei porque tava na promoção. Ele não conseguiu comprar o cimento, que acabou hoje. Hoje é domingo, né? Mas amanhã compra. Pronto. Aí, o que você vai fazer agora? Vou quebrar o piso do quarto e a mureta que era pra eles terem diminuído. Certo. Boa sorte, moça. Olha lá, daqui a pouco tá aí. Tá. É rápido. Gente, a gente vai viajar amanhã. Feriado. E a gente tá fazendo aqui alguns registros de como está a casa. Terminaram todo o acabamento aqui da janela já, do lado de fora também. Aí é uns 5 dias pra secar, gente. Cimento demora bastante. Aqui tá do mesmo jeito. Acho que amanhã eles já vão começar a dar uma limpada aqui, né? Sim. Isso aí foi tudo em torno da janela. Que tirou da janela. Vamos lá, continuando. Aqui foi uma grande mudança. Abrimos 30 centímetros. Abrimos 30. Será que dá pra tu conseguir filmar aí? A câmera tá um pouquinho embaçada, mas você tá uma pigmeuzinha. Aqui a gente abriu mais o vão. Olha o vento bom. Gostei. Nossa, uma delícia. Mesmo janela ali no canto. Aqui o forro permanece assim. Ai, gente, não parece que tá indo, mas tá. Aqui o acabamento que foi feito, ó, de cimento. Dá pra ver aqui bem. Aqui também, nesse vão. Aí vai ser feito aqui amanhã ou depois, né? E aqui você vai construir... Botou a altura, William, aqui?
1,20. Ali que tá marcado ali. Tá marcado aqui a altura do 1,20. Aí vai ser aqui, aí mais uns Mais um pouquinho da pedra. da pedra, pronto. Excelente. Ali a janela já tava pronta, eu já tinha mostrado. Aqui vai ser fechado, eles que eles estão conservando isso aqui porque eles devem usar essa saída. É. Aqui, o quarto tá do mesmo. Arrumaram os rodapés aqui no corredor. Ah, é. Arrumaram aqui os rodapés no corredor. E o quarto vão tirar o entulho também. Vão tirar. Ele aproveitou para fazer as partes de cimento hoje porque o da janela já tava fazendo de cimento também. Isso. Aí a gente descobriu que tem um buraco aqui no canto. É, tem um Ele buraco. vai tapar. Tu falou pra ele? Ele vai preencher com areia, vai tirar, preencher com areia e descer até tapar o buraco tudo. Ai, casinha, a gente só vai se ver domingo agora. É isso. Qual é a nossa expectativa? Domingo. Já ter resolvido, pelo menos assim, o grosso da elétrica. Ele vai refazer as caixinhas. Ah, vamos mostrar ali as caixinhas. Essas caixinhas foram mal colocadas. Algumas alturas estão diferentes. Ele vai refazer pra gente. Aqui é a nossa janela. Linda. E o que aconteceu depois disso, vocês vão ter que acompanhar no próximo Diário de Reforma. Ufa! Eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Parece que deu tudo errado. Não deu tudo errado. A gente tá morando na casa hoje e eu espero que vocês se inscrevam para não perder o próximo Diário de Reforma, que já vai sair na próxima quinta-feira, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!